Olá, espectadores e internautas, é muito bom estar com vocês em mais esse sábado. Como vocês podem ver, a gente tem novidades, né? Um cenário novo. Eu espero que vocês gostem, porque o Portal Amazônia se esforça para levar um conteúdo de cada vez mais qualidade para vocês. Isso também envolve o nosso cenário, com certeza. Mas hoje a Web TV do Portal Amazônia vai falar a respeito dos contrastes que a Amazônia está vivendo. No norte da Amazônia, o estado de Roraima, especificamente, está passando por uma estiagem muito severa. Alguns municípios já decretaram, inclusive, situação de emergência, e essa lista pode engrossar nos próximos dias. Já o sul da região, aqui no sul do estado do Amazonas, no Acre, e o Rondônia também observa com atenção a situação, os rios estão transbordando. Nós estamos agora no mês de fevereiro, entrando no março, e já estamos vivendo um inverno bastante rigoroso, com cheias, com rios acima da média. Para falar a respeito desse assunto, nós temos a presença do meteorologista do IMET, Gustavo Ribeiro, e do pesquisador do INPA, Jochen Schongart. Desculpa. Pois então, eu acredito que vocês já estejam vendo aí imagens, olha só, de matérias que foram publicadas no portal Amazônia.com durante essa semana, que mostram a situação aí no Acre, as cidades de Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e a própria capital Rio Branco. Agora em Roraima, olha só como está a situação lá. Olha só, é realmente preocupante, né? Então, para falar a respeito dessa situação, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo, né? Eu vou começar aqui perguntando para o Jochen o que é a cheia na Amazônia. Tem como a gente explicar de uma maneira simples para os nossos espectadores? A cheia na Amazônia era uma consequência do regime de chuvas, né? Nós temos aqui um regime de chuvas, né, que é caracterizado por uma época chuvosa e uma época de seca. E esses fenômenos em grande escala, nas cabeceiras dos rios, resulta nesse regime de cheias e de secas. Entendido. E as chuvas, tem alguma influência nisso? Lógico que tem, né? Mas você pode explicar para a gente, Gustavo, por favor? Bom, as chuvas, principalmente, o principal causador das chuvas aqui na região amazônica é zona de convergência intertropical. E quando ela está atuando aqui na região, que popularmente a gente chama de inverno amazônico, do qual estamos neste momento. O inverno amazônico é quando chove mais, né, aqui na região. Exatamente. É o maior causador das chuvas. E então essa zona é uma faixa e ela se desloca de norte para sul, sul para norte. Quando ela está atuando é onde está chovendo. Então, por exemplo, por isso que em Roraima não está chovendo agora. Ela está mais ao sul, mais na nossa região, causando as chuvas. Entendido. Agora, tem diferença entre a cheia no rio de água barrenta e no rio de água escura? Existem características, assim, por exemplo, no rio de água escura, a gente vê aqui o Rio Negro sobe 30 metros, 20 metros. A gente vê que lá no Acre os rios sobem 8 metros, 10 metros e já causa estrago. Quais são essas diferenças? O que a gente pode destacar? Olha, a principal diferença entre os rios de água preta, né, que são os igapós, de água barrenta ou de água branca, que são as várzas, tem a ver com os nutrientes no solo, com a hidroquímica da água. Em termos de amplitudes, não há muita diferença. Até nós podemos ver que as maiores amplitudes, né, que são as diferenças entre os níveis mínimos, entre as secas e as cheias, ocorrem mais nos afluentes que vêm do sul da bacia, né? O Rio Madeira, que em Porto Velho tem uma amplitude de 12,60 metros. É menor do que o Rio Negro, né? Que maior. Maior ainda? Maior, porque no Rio Negro, por exemplo, em Barcelona, a amplitude média anual lá é 5 metros só. Então tem muito a ver com a localização geográfica, né, e com a quantidade e a sazonalidade de chuvas em cada cabeceira distinta. Então isso varia muito de região geográfica para região geográfica. Entendido. Agora, Gustavo, o que a gente pode chamar de período, para a gente se aprofundar no assunto, o que a gente pode chamar de período chuvoso e o que a gente pode chamar de uma estiagem aqui na Amazônia? O que é chover muito e o que é chover pouco?
Pois é, o muito e o pouco é relativo, né? No Nordeste brasileiro... Mas em relação à Amazônia? É bem pouco para nós, aqui nessa região. Bom, na realidade, a Amazônia é muito grande, né? Então, quando chove... a região que mais chove, na realidade, aqui na Amazônia, é a região noroeste do estado do Amazonas. É a cabeça do cachorro, conhecida né? popularmente por cabeça do cachorro, né? Chega a ter 3 mil milímetros anuais. Gente. Em torno de 3 mil milímetros anuais. Já que, como é bastante diferente, por ser muito grande, essa diferença é até grande, né? Em Manaus é em torno de 2.300. Então, 700 milímetros. A diferença entre na região mais chuvosa, para Manaus, por exemplo, já é significante, né? Mas em outras regiões que chove menos, porém, esse menos é muita água, muita chuva. Entendido. Mas e no caso de Roraima? Que a gente vê aí, está vivendo um período de estiagem, choveu pouco. O que foi esse pouco? Você tem esse número? Você consegue fazer esse? Temos. Na média, em Roraima, Boa Vista principalmente, é para chover entre 5 e 30 milímetros no mês de janeiro. Mais ou menos a mesma coisa, entre 6 e 31, se não me engano, no mês de fevereiro. E janeiro, na capital, ficou dentro da média. E em fevereiro, até os dados antes de ontem, estavam ligeiramente abaixo da média. É período seco, né? Chove pouco mesmo e está um pouco mais seco. Não é nada alarmante para a região. Mas ali na bacia do Rio Branco já causou todo esse estrago, né? Todo esse prejuízo. Exatamente. Entendido. Por falar em Roraima, agora nós vamos ter a participação da nossa correspondente em Boa Vista, capital do estado de Roraima, a Jaqueline Pontes. Jaqueline, conta pra gente como é que está a situação aí em Roraima agora. Olá, bom dia Isabel e bom dia a todos. Há 2 semanas, o governo de Roraima decretou situação de emergência nos municípios de Mucajaí, Alto Alegre, Iracema e Amajari. A forte estiagem, além de afetar a produção rural, atingiu também o consumo humano. Para resolver a situação da falta de água, em algumas comunidades, a cada 2 dias, carros-pipas saem de Boa Vista com destino às regiões afetadas pela seca. Nesta semana, visitamos os municípios de Mucajaí e Cantá. Os agricultores relataram os problemas que têm enfrentado devido à estiagem. Em Mucajaí, um dos municípios mais atingidos pela falta de água, muitos piscicultores perderam as produções de tambaqui, pois os açudes secaram. Os produtores rurais que não perderam tudo lutam para conseguir salvar o que restou. No município de Cantá, os problemas são os frequentes focos de incêndio que ameaçam os pastos dos pecuaristas. Na cidade de Boa Vista, a estiagem tem afetado um dos rios mais importantes de Roraima. Nesta semana, o Rio Branco atingiu 7 centímetros, considerado o menor nível dos últimos 4 anos. No mesmo período do ano passado, o Rio Branco chegou a 63 centímetros. O Rio Branco é responsável pelo abastecimento de 90% da água consumida na capital de Roraima. A expectativa é que a situação seja resolvida em meados do mês de abril, período em que deve começar as chuvas. Isabel, segundo a Defesa Civil em Roraima, a lista de municípios em estado de emergência pode aumentar a qualquer momento. Ok, obrigada Jaqueline, obrigada pela sua participação. Eu adoro quando as nossas praças, quando os nossos correspondentes participam do programa. Com certeza enriquece bastante o Amazônia Interativa. Agora, pessoal,
voltando para cá, o que contribui para uma grande cheia ou para uma grande estiagem? Antes do programa começar, a gente estava conversando aqui, e o Jochen falou que isso daí já é reflexo das mudanças climáticas, né? Mas de que maneira essas mudanças climáticas, as projeções não eram para agora, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, olha, já entregando a idade, né? Eu lembro que quando eu era adolescente diziam que ia faltar água em 2050, em 2100, não sei o quê. Só que a gente já está vivendo esse momento lá em São Paulo, por exemplo. Apesar de que muita gente fala que o problema lá não é falta de chuva, o problema seria a gestão, né? Mas o que pode contribuir para esses cenários extremos aqui na nossa região? Bom, primeiro, quero destacar que é muito cedo de falar se esse aumento de extremos, né, a frequência das cheias, por exemplo, em 2009, 2012, 2013, 2014, esse ano provavelmente vai ser novamente uma grande cheia. É muito cedo falar se isso já é uma consequência da atuação do ser humano, né, mudando o clima, ou se isso ainda pode ser explicado pelas forças naturais. Quais são as forças naturais que contribuem, né, para que temos uma cheia severa, por exemplo? São o esfriamento das águas superficiais no Pacífico Equatorial, os fenômenos climáticos de La Niña, que aumentam as chuvas aqui na região, e isso pode resultar em uma grande cheia, como aconteceu, por exemplo, em 1989, 99, 2009. No outro lado, né, temos a atuação do Atlântico Tropical Norte, né, que controla aqui na região da Amazônia Central, principalmente o regime de secas. Então, as secas de 2005 e 2010 tem muito a ver com as anomalias, né, na temperatura superficial do Atlântico Tropical Norte. Então, conforme que esses regimes oceanográficos, né, essas temperaturas superficiais diminuem ou aumentam, isso tem um grande impacto aqui na região. Mas também temos mudanças no uso da superfície da terra, que também tem certas consequências, né? Desmatamento nas cabeceiras florestadas, né, aumenta o fluxo de água diretamente para o leito do rio, que pode aumentar. Você fala cabeceira do rio? É, onde o rio nasce, né? Uhum. E claro, quando você implementa uma usina hidroelétrica, né? Isso também, claro, tem uma forte influência no regime hidrológico, porque você libera a água do reservatório conforme a demanda da geração de energia, influenciando o regime de cheias e de secas, como a gente vê, por exemplo, no caso de Bobina. Entendido. Agora, Gustavo, o Jochen falou a respeito do aquecimento de águas, isso daí já é a tua área, né? A gente está vivendo algum fenômeno, um El Niño ou um Laninha? Tem alguma alteração? Como é que essa alteração influencia nas chuvas aqui na região, de modo a provocar uma cheia como está acontecendo lá no Acre, ou a estiagem que está afetando Roraima? Como o Jochen falou, né? Na realidade, a temperatura da superfície do mar, né, é a que norteia o clima no planeta de uma maneira em geral. E essas águas, especificamente na região tropical do Oceano Pacífico, né, a temperatura dessas águas, dependendo de como elas estejam, acima ou abaixo da média, da normal climatológica, a gente chama, essa diferença, ela gera mudanças na circulação dos ventos. Essa mudança na circulação dos ventos inibe ou favorece a formação de nuvens. Por consequência, aumento das chuvas ou diminuição das chuvas, certo? Em anos de El Niño, as águas estão mais quentes, lá no Pacífico, estão mais quentes do que o normal. E a consequência aqui na Amazônia é que dificulta a formação de nuvens. Por consequência, chove menos. Atualmente, já quase praticamente todo o ano passado, as águas estavam ligeiramente acima da média, as temperaturas das águas superficiais. Era um El Niño leve, né? Exatamente, exatamente. Então, quando o El Niño é leve, ele modifica, vamos dizer assim, de modo fraco a circulação aqui local. Então, é por isso que choveu abaixo da média em algumas regiões da Amazônia.
Entendi. E como é que essa dinâmica funciona? Porque a Amazônia ela está entre dois hemisférios, né? Tem um pedacinho dela, né, que está no hemisfério norte. Essa dinâmica ela funciona de maneira igual no hemisfério norte e no hemisfério sul da Amazônia? Como é que é isso? Na realidade é muito complexo, né? A gente não pode só dizer um item, né? É porque está tão pertinho, né, que a gente acha assim, não vai ter diferença, mas tem. Mas tem. Por exemplo, nessa região do Pacífico é bastante longe daqui, né? E mesmo assim, que é um evento de grande escala que modifica o clima em várias partes do planeta. Então, por exemplo, na região sul e sudeste do Brasil, o El Niño aumenta as chuvas. Né? Por outros motivos, lá facilita a passagem das frentes, né? E quando elas chegam na região sul e sudeste do Brasil, elas estacionam, as frentes frias. E frentes frias geram muita chuva. Então imagina, né, uma massa de ar chuvosa, vamos dizer assim, pare sobre determinada região. Fica chovendo intensamente, né? E nesse mesmo El Niño dificulta a formação de nuvens aqui na região, então causa a diminuição das chuvas. Então os maiores, dá para dizer isso, as maiores secas na região normalmente são causadas por esse tipo de evento, mas elas são agravadas, né? Por exemplo, quando no período seco já chove menos, acontece o ninho, então potencializa a seca. E também o inverso também é válido. Então, imagine no período chuvoso acontecer um laninha que favorece a formação de nuvens, mais chuva, entende? Então, quando as duas coisas junto acontecem, né, período chuvoso e laninha, chove mais na região, certo? E às vezes depende também da localização dessas chuvas. Então, se for mais na região sul da Amazônia, que no caso está acontecendo agora, Acre, né? Então, os dados aí mostram que as chuvas no Amazonas, no Acre e em Rondônia, em algumas regiões elas estão ligeiramente acima da média. Numa maneira geral, está até abaixo da média. O problema é que as chuvas, o grande volume das chuvas está acontecendo no Peru e na Bolívia, da onde vem rios as águas. Que formam os nossos Exatamente. rios, né? Por falar, a gente vai já voltar a tocar nesse assunto a respeito desse regime complexo dos nossos rios, mas antes eu quero que o nosso espectador veja aí que, por falar em chuvas, essa semana o Portal Amazônia publicou uma matéria falando a respeito da contribuição da poeira do Saara na formação das chuvas aqui. Ela contribui com nutrientes para alimentar, né, para fortalecer, né, o ecossistema amazônico. Eu acredito que vocês já estejam vendo aí a matéria. Quando terminar o programa, vocês podem ir lá e acessar. Mas, por enquanto, vocês continuem ligados aqui. Olha só. Bacana, né? Tem até um vídeo da NASA simulando esse fenômeno. Então, mas eu queria voltar ao assunto lá dos rios de hemisfério norte e os rios de hemisfério sul. Eu acho que isso é mais a seara do Jochen, né? E aí tem diferença, né, no regime dos rios que estão no hemisfério, na Amazônia, que fica no hemisfério norte, como o Rio Negro, né, que nasce lá no Orinoco, na Venezuela, a bacia do Rio Branco, que fica ali em Roraima, né? E os rios do hemisfério sul, eles têm regimes diferentes quando um está seco, o outro está cheio. Como é que isso funciona? Eles têm diferenças, né? Como o Gustavo já destacou, isso tem muito a ver com a localização da zona de convergência intertropical. Atualmente nós temos a época de seca no hemisfério norte e aqui no sul temos a época chuvosa. Essa zona de convergência onde circula o ar, como é que é? Sim, lá você tem a grande concentração de formação de nuvens e, em consequência disso, as chuvas e a enchente dos rios. Então, por exemplo, né, atualmente o Rio Madeira está enchendo, né, é previsto que em março, abril ele atinge a sua cota máxima, enquanto em Barcelos, por exemplo, o Rio Negro, né, ele tem atualmente as suas mínimas, né, as mínimas lá acontecem ainda em janeiro, fevereiro, né? Está vazante. Então, né, isso depende muito da localização geográfica, né? Dependendo disso também tem diferenças na influência do Pacífico Equatorial, do Atlântico Tropical Norte, né?
Atlântico Tropical Norte atuam fortemente no sudoeste e na Bacia Sul, enquanto o El Niño tem forte influência, né, na parte norte e leste da Bacia Amazônica. E além disso temos ainda oscilações decadais. Por exemplo, a oscilação decadal do Pacífico, que tem fases frias e fases quentes que duram 20 a 30 anos. E isso também tem uma forte influência no regime pluviométrico, que também, como estudos do José Marengo, por exemplo, do INPE, mostram, variam entre a parte norte e sul da bacia amazônica. Então, isso causa esse regime hidrológico muito complexo aqui na região. Complexo. É muito difícil de modelar isso e para produzir, né, modelos que realmente são capazes de fazer previsões acuradas, tanto da estiagem, tanto das cheias. Está tudo interligado. Subsidiar, né, as políticas públicas. Tá certo. Gente, agora, por falar no Acre, a gente vai ter a participação da repórter do Amazonsat Acre, Anne Moura, que vai falar para a gente como é que está a situação hoje lá no estado. Olá, Anne, fala para a gente como é que vocês estão aí. Bom dia, olha, aqui em Rio Branco, aqui no estado do Acre, perdão, o Rio Acre continua a desabrigar famílias, apesar de estar apresentando sinais de vazante no interior do estado. Aqui em Rio Branco, na última medição feita pela Defesa Civil da capital acreana, o nível do rio era de 16 metros e 82 centímetros. Lembrando que aqui em Rio Branco, a cota de transbordamento é de 14 metros. Pelo menos 1.184 famílias, totalizando 4.184 pessoas, estão abrigadas no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco. A expectativa é que aqui em Rio Branco o rio continue subindo. Já em Sapuri, a aproximadamente 180 quilômetros, o Rio Acre começa a apresentar sinais de vazante após chegar à marca histórica de 18 metros e 48 centímetros. Lembrando que até os últimos dias, o Rio Acre naquela região nunca havia atingido a marca dos 18 metros. Agora está em 17 metros e 78 centímetros, portanto, apresentando sinais de vazante. Mesmo assim, 791 famílias estão desabrigadas, totalizando 2.366 pessoas. Em Sena Madureira, a 145 quilômetros da capital acreana, o rio Iaco volta a subir. Na última medição feita pela Defesa Civil Estadual, o nível era de 16 metros e 62 centímetros. Até o momento, 65 pessoas estão desabrigadas. Em Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia, cidades que enfrentaram no início desta semana suas maiores cheias, o Rio Acre começa a apresentar sinais de vazante. A expectativa agora é que as águas que estavam nessas cidades cheguem a Rio Branco, o que pode elevar ainda mais o nível do manancial aqui na capital acreana. O ministro da Integração, Gilberto Otti, visitou as áreas atingidas pela cheia. Ele desembarcou no aeroporto de Chapuri, que, como eu disse, enfrenta a sua maior cheia, a aproximadamente 180 quilômetros de Rio Branco. Otti informou que 2,5 toneladas de medicamentos já foram enviadas pelo governo federal às vítimas da enchente. O ministro anunciou ainda a liberação de R$400 mil em recursos para que o governo do Acre possa pagar o aluguel social às vítimas da enchente. Otti ressaltou ainda a necessidade de se pensar em obras que eliminem ou pelo menos minimizem os desastres. É com você, Isabel. Obrigada, Anne. Obrigada, Amazonsat Acre, por ter cedido a repórter de vocês para fazer essa contribuição, essa participação na Amazônia Interativa. Agora, pessoal, é possível a gente prever uma grande cheia? Bom, o CPRM, né, o Serviço Geológico aqui no Brasil, ele tem modelos, né, que permitem uma previsão, né, eles fazem isso em 3 datas, né, 31 de março, 30 de abril, 31 de maio. Nós no INPA estamos também desenvolvendo um modelo que consegue uma previsão acurada da cheia, né, com mais ou menos 3, 4 meses de antecedência. Em contraste com esse modelo do CPM, que é baseado nos séries históricos aqui do Rio Negro, no Porto de Manaus, a gente também
inclui nesse modelo, integra essas anomalias de temperaturas superficiais, principalmente do Pacífico equatorial, né, para tentar prever as cheias, né, com 3, 4 meses de antecedência, como um erro médio de uns 30 centímetros entre o valor previsto, né, 4 meses antes da ocorrência da cheia, e o valor observado na segunda quinzena de junho, quando geralmente essas cheias acontecem aqui na região amazônica. Difícil de aplicar isso para outras regiões geográficas, né, por exemplo, Acre, porque as séries de dados disponíveis, né, são muito curtas, abrangem 2, 3, às vezes 4 décadas, mas para construir modelos com uma robustez estatística, né, essas séries são muito curtas, né, para gerar esses modelos para conseguir prever. E as características da bacia também, né? É claro, cada bacia tem a sua característica, né? Como já falei, dependendo da região geográfica, tem uma diferença na influência do Pacífico equatorial, do Atlântico tropical norte, então tudo isso tem que ser considerado nessas modelagens. Pois é, porque como a gente viu aí matérias que vocês acompanharam no Portal Amazônia durante a semana, né? Aconteceu em uma cidade lá no Acre, choveu 200 milímetros em uma tarde, o rio elevou quase 10 metros, né? Isso não acontece aqui, né? A gente não sente isso aqui, né? Gustavo, e em relação às chuvas, tem como a gente prever também? Tem sim. A previsão aí, em conjunto aí do INPE, CPTEC, né, o próprio INMET, contribuição também do INPA, é que a previsão é para o próximo trimestre, março, abril e maio, as chuvas em grande parte da Amazônia fiquem dentro do normal. Não tem nada mostrando assim fortemente chuvas intensas, né, acima da média para esse trimestre. O que eu vejo aí por atenção, vamos dizer assim, é que no ano passado nós tivemos uma cheia grande do Madeira, né, em Manaus também foi no Rio Negro foi também uma cheia grande, maior, né, foi uma cheia grande, e para complicar, podemos dizer assim, a vazante não foi intensa. Então, vamos dizer assim, a gente tem um saldo positivo de água nos rios, né, na região. Então, se a chuva for realmente a previsão acertada de a chuva ficar dentro do normal, a gente já está vendo que o Madeira já está acima da média e a previsão indica, né, o CPRM é um órgão mais habilitado a falar sobre isso, mas a gente acha que realmente bem provável que esse ano seja considerada uma cheia grande aqui na região. Né, gente, é realmente preocupante. E, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero pedir aos nossos convidados, né, as considerações finais, começando pelo Gustavo. Bom, seguindo essa mesma linha aí, eu gosto muito de dar o exemplo sobre o mês que a gente mais tem dinheiro, é o mês sequente que a gente gasta menos, né? Uhum. Então, é o exemplo do rio. Então, a vazante foi baixa, né, comparado ao normal, né? Os rios não desceram tanto. Então, essas chuvas que a previsão é de chuva dentro do normal, faça com que provavelmente tenhamos uma cheia considerável, né, considerada grande aqui na região. Tá? Agradecer aí a presença e pelo convite, né, e o INMET está à disposição aí do público geral. Obrigada, Gustavo. Jochen. Também agradeço pela oportunidade de falar sobre esse tema super interessante e relevante. Quero destacar, né, o papel da ciência, né, em estudar mais essa complexa hidrologia aqui na região, né, com o objetivo geral de produzir esses modelos que são capazes de prever esses eventos de cheias e secas com uma certa antecedência para subsidiar as políticas públicas, para diminuir os prejuízos e os danos que são causados principalmente para a população de seres humanos aqui na região. Tá bom, Obrigado. Então, pessoal, obrigada por vocês terem vindo aqui. E, pessoal, é isso. Continuem acompanhando no portal Amazônia.com, continuem acompanhando a situação aqui na nossa região e até semana que vem.